Olá, aqui é o pastor Alexandre. Está começando mais uma Mesa do Reino. Hoje nós vamos trabalhar o tema Vida Pública Maior que a Vida Secreta. Quem você é quando ninguém vê? E aí? Hoje eu quero conversar com você de forma bem simples, sabe? Bem bate-papo, para que você se sinta bem confortável, ainda mais diante de um tema tão difícil. Mas, me responde uma coisa. Você já percebeu como é fácil organizar a vida pública? É impressionante, né? A gente aprende fácil, né, a controlar o que fala. Tem gente que nem isso consegue às vezes, mas a gente vigia muito o que fala, como fala, dependendo do ambiente, principalmente, né? A gente aprende a reagir, a manter aquele personagem, né? Aquela imagem. Faz parte da questão social, né? Que aprende a sustentar uma postura, manter uma imagem. Mas deixa eu te perguntar algo mais profundo, né? Vamos começar a mexer com o coração. E a vida secreta? Como é que ela está? Porque é muito possível, né, ser disciplinado diante dos outros, mas totalmente desorganizado por dentro. Veja, o coração está uma bagunça. No público você escolhe o que mostrar, né? Seleciona bem como se fosse um guarda-roupa, onde a gente só puxa as melhores roupas. Mas no secreto é que você revela quem realmente você é. E aqui começa o desconforto, porque quem você é quando você está sozinho? Quando ninguém vai saber o que você fez, ou quando ninguém vai te aplaudir, ou não tem ninguém para te corrigir. Porque o caráter não é o que você sustenta por 2 horas no culto, não é mesmo. O caráter é o que você mantém, né? Numa terça-feira, à noite, pegou cansado do trabalho, tá frustrado, irritado. E aí ninguém tá vendo. É muito mais fácil, né, ser espiritual quando há ambiente espiritual, por exemplo, na igreja, num culto pela manhã, à noite. Mas e quando não há esse ambiente, né? Tem gente que é extremamente firme no altar, né, mas não consegue ter firmeza nenhuma na intimidade, no quarto. Tem gente que fala sobre Deus com convicção, né? Aquele teólogo de carteirinha. Ele tem aquela opinião firme, defende as posições teológicas, fala com uma convicção, mas não consegue ficar em silêncio diante do Senhor por 5 minutos no quarto. Não consegue orar, separar tempo para Deus. Não tem intimidade. É um conhecimento mais para manter o ego, sabe, diante das pessoas ou mostrar que é alguma coisa. Tem gente que é referência para os outros, mas não enfrenta a própria desordem interna. Resolve o problema dos outros, mas o do coração dele está lá. E eu não estou falando isso para acusar ninguém. Isso, na verdade, é um despertamento, né? O propósito da mesa do reino é isso. Estou falando para que você acorde, né? Tanto você quanto eu, porque eu também tenho minhas dificuldades. O perigo não é a gente ter uma vida pública, porque isso todo mundo tem vida pública, né? Mas a gente precisa ficar atento para que a vida pública ela não seja maior do que a vida secreta. Porque quando isso acontece, né, nasce uma divisão interna. Aí para os outros, por fora eu tô firmão, firme. Por dentro eu tô instável. Por fora espiritual, por dentro negocio pequenas concessões. Tô forte por dentro cansado de sustentar personagem. E aí eu quero te falar uma coisa, né, que pouca gente fala. Sustentar a imagem cansa muito mais do que viver com integridade. Sabia dessa? Porque a imagem precisa ser mantida. Você gasta muita energia para isso. Integridade você só vive, sabe? É o que você é. Já Jesus falou algo muito profundo quando disse para entrar no quarto e fechar a porta. Ele estava ensinando uma lógica espiritual. O que você é no secreto é o que você é de verdade. O quarto, ele revela mais do que o palco. O secreto revela o que você ama de verdade, né? Revela o que você alimenta, o que você permite, o que você tolera. No secreto vão aparecer ali os pensamentos que você não confessou, as intenções que você nunca confrontou, os hábitos que você acha que ninguém está percebendo. E aqui vai uma pergunta que dói um pouco, né? Se hoje tirassem seu cargo, sua função, seu ministério,
seja o que for, você continuaria buscando? Se hoje ninguém mais reconhecesse seu serviço, você iria continuar servindo? Se ninguém hoje soubesse que você ora, jejua, lê Bíblia, enfim, o que você faz, você continuaria fazendo? Porque a vida secreta é o que sustenta a vida pública, não o contrário. Quando a base é fraca, né, a exposição se torna perigosa. Tem muita gente crescendo na frente, mas encolhendo por dentro. Isso gera um medo constante de ser descoberto, né? Gera ansiedade, uma culpa silenciosa. Você começa a temer que alguém veja o que você sabe, né, que precisa ser tratado. Mas isso não é nenhuma vergonha, gente, saber que precisa ser tratado. Todos nós precisamos ser tratados em alguma área da nossa vida, sabe? Deixa eu te lembrar uma coisa importante. Deus não trabalha primeiro na sua imagem, ele trabalha no seu interior, no seu coração. Ele não está impressionado, né, com aquilo que nós projetamos. Ele está interessado no que você esconde. E não porque ele quer te envergonhar, é porque ele quer te formar. Ele quer formar um reino em você, em mim também. Integridade é quando o que você é sozinho é o mesmo que você é em público, né? Isso é a definição de integridade. Não é perfeição. Perceba, eu não estou falando de perfeição. Você só não precisa manter uma coisa que você não é. Se liberte disso. Se liberte da opinião alheia. Hoje a gente vive um teatro, sabe? A gente é preocupado com a opinião dos outros de uma maneira assim absurda. Se preocupe apenas se você não estiver vivendo o evangelho. Aí sim. Se as pessoas falarem mal de você porque você não vive o evangelho, porque você é um hipócrita, é uma pessoa falsa, é alguém que não cumpre a palavra, alguém que não obedece a palavra. Se preocupe com isso, porque nós somos cartas vivas, né? Lida por todos. Mas ficar preocupado porque eu mostro realmente quem eu sou. Enfim, todos nós precisamos ser tratados. Parece que hoje ninguém precisa ser tratado de nada, né? Tá todo mundo escondendo a vida. Isso é muito complicado, porque quando as pessoas se fecham desse jeito, elas não se permitem serem cuidadas, serem tratadas. Isso é muito difícil, sabe? Isso acaba gerando uma vida secreta negligenciada, né? A pessoa negligencia as coisas que precisam ser tratadas na vida. A pessoa não ora, não faz um autoexame, cheio de confrontos internos. E tudo isso, gente, vai criando rachadura na nossa vida, né? E quando a gente vai expondo a vida pública, né, crescendo na vida pública, essas rachaduras elas aparecem. Então hoje não é um chamado para você abandonar a vida pública, né? Não é esse o caminho, se esconder, sabe? É um chamado para você fortalecer a vida secreta, porque antes de crescer diante das pessoas, a gente precisa crescer diante de Deus. Antes de falar para muitos, é preciso aprender a ouvir no silêncio, no quarto. Antes de ensinar, permita-se ser tratado. A vida pública, ela pode até abrir portas, mas é a vida secreta que sustenta você dentro delas, sabia? Sem vida secreta, não há vida. Então eu termino com uma pergunta simples, mas profunda para você. Quem você é quando ninguém vê? Se a resposta não te deixa confortável, não fica desesperado, não. É momento de ajuste. A mesa do reino é para isso. O secreto é o lugar mais seguro, né, para a gente começar a transformação. E quem é verdadeiro no secreto não precisa sustentar personagem no público. Que você receba essa palavra de hoje no seu coração, acolha ela no seu coração, que você reflita com calma, que você fortaleça aquilo que ninguém está vendo, mas Deus vê. Que Deus te abençoe, tá bom? E até a próxima Mesa do Reino.